E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Vitória, que se enfrentam nessa quarta-feira, dia 11 de agosto, a partir das 7 horas da noite no Independência, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está nesse momento em 15º lugar na tabela, com 16 pontos ganhos, enquanto o Vitória está um pouquinho abaixo, em 17º com 13 pontos. Isso significa que é um confronto direto, porque caso o Vitória vença o Cruzeiro, eles vão nos ultrapassar na tabela e provavelmente nos empurrar de volta para a zona de rebaixamento. Caso haja empate, não vai mudar muito a situação dos times, mas se o Cruzeiro ganhar, que é o nosso objetivo, né, a gente vai a 19 pontos e provavelmente abre não apenas 6 pontos para o Vitória, mas pelo menos 5 pontos da própria zona de rebaixamento, porque Ponte Preta e Londrina vão se enfrentar e não tem como os dois ganharem. Então aproveitar o fator casa e vencer esse jogo é primordial para que o Cruzeiro atinja aquele primeiro objetivo, que é se afastar da zona da confusão, porque não adianta nada falar em sequência de vitórias se a gente não ganha a primeira, né? E agora que a gente finalmente ganhou uma, vamos tentar ganhar a segunda. Mas falando das prováveis escalações, começando com o Cruzeiro dono da casa, provável 11 inicial tendo Fábio no gol, a zaga com Ramon e Brock, o lateral direito Rômulo, o lateral esquerdo Jean Vitor, no meio campo os volantes Flávio e Ariel Cabral, Rafael Sobis como meio atacante central, Wellington Nem e Bruno José pelas pontas e o Marcelo Moreno no comando de frente. E só para destacar, uma notícia que já foi bem repercutida, o Marcelo Moreno conversou com a diretoria, vai continuar no Cruzeiro, ele rejeitou a proposta do Colo-Colo, e para quem não lembra, Marcelo Moreno é ex-Vitória, né? Então tem aí um ingrediente lei do ex, o Moreno jogou no Vitória, o próprio Ramon também, o Norberto, e só para pontuar, essa é a lista dos relacionados do Cruzeiro para o jogo. A gente tem algumas mudanças, principalmente na formação de banco. O Adriano e o Matheus Pereira voltaram a ser relacionados por opção da comissão técnica, o Norberto volta depois de cumprir a suspensão pelo terceiro amarelo. Quem tá fora por esse motivo, né, suspensão por cartões, é o Felipe Augusto, o Rodolfo tá de volta também depois de estar recuperado da lesão, e dessa vez a comissão técnica optou por levar apenas 2 goleiros e não 3, né, então o Lucas França tá fora dos relacionados e o Dudu reaparece no grupo. Mas dúvida na escalação mesmo são basicamente 2, tá? Se o Norberto volta a ocupar a lateral direito, a gente segue com o Rômulo, e acredito realmente que o Lucha não vai fazer nenhuma mudança no 11 inicial, tá? E o Giovani, que fez o gol da vitória, seria uma opção para essa vaga do Ariel Cabral. Mas até pelo fato do Ariel ter jogado bem a partida contra o Brusque, ele deve seguir no time titular e o Giovani fica como uma opção para entrar no segundo tempo. Agora vamos falar do Vitória, que será treinado interinamente pelo auxiliar Ricardo Amadeu, e eles estão vivendo um problema parecido com aquele que o Cruzeiro teve com o Mozart, né? Porque o Vitória já teve 2 técnicos nessa Série B, inclusive os 2 jogaram no Cruzeiro, né? O Rodrigo Chagas, que foi lateral do Cruzeiro até na Copa do Brasil de 2000, e o Ramon Menezes, que começou a carreira aqui no nosso clube e tudo mais. Os 2 já passaram pelo Vitória, foram demitidos, e o clube ainda não chegou a um acordo com um desses profissionais para alguém falar que pediu conta, que foi como um acordo. E o momento do time baiano é bem complicado, já são 5 partidas sem vitória, eles estão na zona de rebaixamento, e tomara que a recuperação não seja contra o Cruzeiro, né? A partir da próxima rodada podem ganhar à vontade. Mas o provável 11 inicial para essa noite tem o goleiro Lucas Arcanjo, a zaga com João Vitor e Matheus Moraes, o lateral direito Van, lateral esquerdo Roberto, no meio campo Pablo Siles, Fernando Neto e Bruno Oliveira, Guilherme como atacante pela direita, Marcinho mais pela esquerda e o Samuel no comando de frente. O Vitória tem uma série de desfalques para esse jogo, por exemplo, a dupla de zaga formada por Wallace e Marcelo Alves, os 2 estão suspensos. Eles ainda estão, por exemplo, sem o Guilherme Rende, que é muito bom volante, o Ronaldo, goleiro, também tá fora machucado, mas tem alguns jogadores interessantes no elenco. O Marcinho, por exemplo, é um meio atacante que chegou ao clube recentemente, ele estava no Botafogo, ajudou o Cuiabá a subir de divisão na última temporada, já jogou no Atlético Paranaense, no São Paulo. O Samuel, atacante, que é o artilheiro do time na temporada com 7 gols, um jogador que tem sido até especulado por uma transferência para o futebol português. O Fernando Neto é um meio-campista já experiente, estava no Vitória na última temporada, deu muito trabalho no jogo contra o Cruzeiro. O Roberto, lateral esquerdo, né, que na última temporada estava na Chapecoense, é um cara que apoia muito bem, muitas vezes joga até como um ponta e não como um lateral, enfim. E esse rapaz aqui, o Bruno Oliveira,
Mineira, ele jogou o Campeonato Mineiro pela Caldense. Não sei se vocês lembram, foi o segundo jogo na temporada, né, que o Cruzeiro perde no Mineirão. Ele dá uma assistência muito boa para aquele Amarildo. É um meia canhoto, jogador de boa qualidade técnica. Tem até uma certa dúvida se ele vai ser titular, porque ele não tem tanto poder de marcação. E o Vitória poderia optar por um estilo um pouco mais conservador, né? Talvez com a entrada aqui do Gabriel Bispo. E aí o técnico poderia tentar fechar realmente uma trinca de volantes, né? O Bispo e o Siles ficando um pouco mais, dando mais liberdade pro Fernando Neto. É uma possibilidade também, tá? Mas não se enganem pelo momento do Vitória. O time tem sim alguns jogadores bem interessantes, mas está vivendo uma crise, isso é inegável, e o Cruzeiro precisa tentar aproveitar esse momento para conseguir aí a segunda vitória consecutiva, algo que a gente não consegue há 4 meses, né? Desde a disputa do Campeonato Mineiro. Para fechar, eu vou deixar o meu palpite pro jogo, que vai ser Cruzeiro 3, Vitória 1. Os gols do Cruzeiro serão marcados por Marcelo Moreno, Wellington Nem e Ariel Cabral de voleio, enquanto o Vitória balançará as redes com o Samuel. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para dizer o que você espera do jogo. Também deixe aí o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para esse confronto, considerando aí esses 23 atletas relacionados. Valendo destacar que a bola rola às 7 horas da noite, o jogo vai ser no Independência, porque o gramado do Mineirão está passando por uma recuperação, né? E a transmissão de TV será feita apenas pelo Premier FC. Assim que terminar o jogo, ali por volta de umas 9 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer a live. E tomara que essa maré de boas notícias que parece estar começando a chegar não pare tão cedo. Mais tarde a gente se fala então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. E se vacina, hein? Valeu!